Vamos lá? Evangelho de João. Se você também nos visita aqui na igreja, nós temos o costume de pegarmos um livro da Bíblia e estudarmos de cabo a rabo, do começo ao fim, versículo por versículo. O meu sonho como pastor é, no final da minha vida, poder dizer assim: eu preguei a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, né? Será que eu chego lá? Nessa semana o Márcio me mostrou um vídeo lá de um pastorzinho, né? Pastor bem velhinho pregando, idoso, pregando na igreja lá, e pregando e andando para lá e para cá. Daqui a pouco ele parou, falou assim: glória a Deus, aleluia. Puf, caiu para trás e empacotou, rapaz, no púlpito ali pregando. Aí eu falei: cara, eu quero morrer assim, né? Aí eu quero estar terminando assim Apocalipse, no finalzinho assim, termina o último versículo: vem Senhor Jesus, glória a Deus, aleluia. Puf, né? Seria legal. Só não é legal para a igreja, né? Para quem vai é bom, mas para quem fica aquela coisa: meu Deus, o pastor morreu. Não, é normal, gente. Morrer faz parte da vida. É igual comer, andar, vestir, fazer qualquer outra coisa. Morrer é algo que todos nós vamos ter que passar uma hora. Mas nós não temos medo disso. Cantamos isso aqui agora porque nós temos um Salvador, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele lança fora, joga fora todo esse tipo de medo. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Sobre o que Jesus faz na nossa vida e o que Ele espera que nós façamos quanto ao amor dEle. Vamos abrir a Bíblia, Evangelho de João, capítulo 14. Nós vamos ler hoje os versículos de 15 até o 21. Desculpa, de 15 a 26. Achou aí? Então diz assim a palavra do Senhor: se vocês me amam, obedeçam a meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará um encorajador que nunca os deixará. É o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, pois não o vê e não o conhece. Mas vocês conhecem, porque Ele habita em vocês agora e depois estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Em breve o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. No dia em que eu for ressuscitado, vocês saberão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Aqueles que aceitam meus mandamentos e obedecem são aqueles que me amam. E porque me amam, serão amados pelo meu Pai. E eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Judas, não o Iscariotes, disse: por que o Senhor vai se revelar somente a nós e não ao mundo em geral? E Jesus respondeu: quem me ama faz o que eu ordeno. Meu Pai o amará e nós viveremos para morar nele. Quem não me ama não me obedece. E lembrem-se, estas palavras não são minhas, elas vêm do Pai que me enviou. Eu digo essas coisas enquanto ainda estou com vocês, mas quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu lhes disse. Até aí, o que nós vamos olhar hoje à noite. Eu não sei se você prestou atenção na leitura, ou se você identificou na sua Bíblia, mas ele repete 3 vezes a mesma coisa. Quando alguém repete 3 vezes a mesma coisa, eu acho que é porque deve ser um pouquinho importante, não é? E Jesus repete 3 vezes as mesmas palavras: quem me ama, me obedece. O que Jesus está dizendo é o seguinte: que eu não preciso obedecer a Deus para demonstrar o quanto eu amo a Deus ou o quanto Deus me ama. Mas que se eu de fato amo a Deus, a consequência do amor, o resultado do amor a Deus é a obediência. Vamos dar uma olhada nisso um pouco mais de perto. Jesus está dizendo para a gente, no primeiro versículo do texto, ele diz o seguinte: se vocês me amam, obedecem os meus mandamentos. Existe uma palavra que inicia esse texto. Essa palavra é
uma condicional que está apontando para todo o contexto que vem anterior. Quando nós estudamos o capítulo 13 e o começo do capítulo 14, Jesus dá algumas ordens para os discípulos. Por exemplo, lá no começo do capítulo 13, quando ele lava os pés dos discípulos, ele dá uma ordem: sirvam uns aos outros. Certo? Depois, quando ele está no momento da ceia e ele está ali compartilhando com eles o jantar, ele dá uma outra ordem: amem a Deus e amem uns aos outros, e amem ao seu próximo. Logo depois, começo do capítulo 14, que nós estudamos semana passada, ele dá mais algumas ordens. E a ordem é: creiam em mim. E ele vai delimitar o que significa esse crer em mim. Ele vai dizer: crer em mim significa ter uma vida que é centrada em mim e viver através da minha vida em ti. Então, crer em Cristo é estar em Cristo e ser de Cristo. Ok? E ele vai mostrar para a gente que há um grande conflito acontecendo nos nossos corações, que na maioria das vezes o nosso coração está querendo ter. E ele vai dizer para a gente: vocês estão errados. Se a vida de vocês, se o caminho de vida de vocês é ter, você está perdendo a sua vida. Há um outro caminho, e esse caminho é ser de Cristo e viver a sua vida em Cristo. E aí então ele vai dizer o resultado disso: preguem o Evangelho. Então há 5 ordens pelo menos de Jesus, bem claras no contexto anterior: sirvam, amem a Deus, amem ao próximo, vivam uma vida em Cristo Jesus e preguem o Evangelho. São 5 ordens claras de Jesus. Logo aqui, nesse último jantar, nós estamos falando de Jesus sentado na mesa com seus discípulos, na sua última ceia antes da sua morte. E ele dá essas 5 ordens. E agora ele está dizendo o seguinte: estas ordens que eu dei são a comprovação, quando obedecidas, de que vocês me amam. É interessante que a gente pode relacionar, inclusive, bem claro algumas delas. Por exemplo, lá no começo do texto ele diz assim, no final do texto anterior, do começo do capítulo 14, ele diz: vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Correto? E ele está dizendo o seguinte: isso significa que vocês terão uma capacidade que não é vossa para me obedecer. Quando ele está dizendo que nós vamos fazer coisas maiores do que ele fez, e nós vimos isso na semana passada, que isso implica em geograficamente, isso implica em número de pessoas alcançadas, em número de lugares idos, em ações de vida. Jesus viveu 3 anos, quantos anos você já é cristão? No meu caso já está passando quase de 20. Então você tem que parar e pensar, e falar: peraí, na minha vida é visível, é identificável claramente pelas minhas atitudes, pelas minhas palavras, a manifestação do Espírito de Deus? Farão coisas maiores que eu. Significa, Deus me capacitou para obedecê-lo. A Bíblia diz o seguinte, que Deus nunca vai nos dar, jamais, ordens que nós não tenhamos capacidade de obedecer. Na verdade, quando Deus nos dá uma ordem, Ele já nos manda sobrenaturalmente a capacidade de obedecer aquela ordem. Então, quando Ele diz aqui: vocês me amam, vocês obedecem, isso significa que porque eu fui fruto do amor de Deus, eu amo a Deus, e aí então Ele me capacitou com o poder e a condição de obedecê-lo em todas as coisas. Não existe nada do que Deus mandou que nós não temos condição de fazer. Uma outra coisa que é interessante é ele dizer: em nome do Senhor Jesus, tudo aquilo que vocês pedirem, eu vos concederei. E a gente viu que, na verdade, esse em nome do Senhor Jesus não é uma fórmula mágica que eu oro ou que eu falo e que as coisas acontecem do jeito que eu quero. Não. O
que quando nós falamos o em nome do Senhor Jesus, e ele fala tudo que vocês pedirem em meu nome, isso está falando da seguinte maneira: tudo aquilo que tiver de acordo com quem Deus é, com o que Deus quer e como Deus quer te usar. Então se você está pedindo por razões e motivos egoístas, se você está pedindo para benefício próprio, se você está despreocupado com o plano de Deus, a vontade de Deus, o propósito de Deus, você está orando à toa. Que Deus vai me dar tudo aquilo que estiver relacionado com um relacionamento íntimo e verdadeiro com Jesus. Em nome de Jesus. Isso significa que esta obediência, essa é o resultado de uma oração eficaz. Quando eu oro pensando na vontade de Deus, quando eu oro vivendo a vontade de Deus, querendo a vontade de Deus, mesmo que a vontade de Deus seja completamente contrária à minha, como Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, abra mão de si, abra mão da sua vida. Eu gosto muito de uma música que a gente faz tempo que não canta aqui na igreja, mas aquela música que diz: abro mão dos meus sonhos, abro mão da minha vida, abro mão dos meus planos, abro mão das riquezas, abro mão de qualquer coisa por ti. O foco central da minha vida é glorificar e honrar o Senhor. E aí é dentro desse contexto que ele está dizendo: vocês me amam? Como é que eu provo que eu amo? Abrindo mão de mim, vivendo para a vontade dele, vivendo uma vida em nome do Senhor Jesus. E aí então eu obedeço. Dentro desse contexto de obediência, se vocês amam, vocês obedecem, eu quero destacar essa palavra se, que inicia a palavra. Se vocês me amam, vocês me obedecem. Você percebe que há uma condicional aí. A obediência não é resultado necessariamente da fé. A obediência não é resultado necessariamente de você ser membro de uma igreja. Tem algumas pessoas que elas começam a frequentar a igreja e elas começam a ver que a igreja é um lugar legal. Elas começam a ouvir o pastor falar: olha, se você fizer isso aqui, seu casamento vai bem. Se você criar o seu filho assim, você vai dar certo. Se você se vestir dessa maneira ou daquela maneira, vai ser melhor para você, para o outro que está do seu lado, e assim por diante. E essa pessoa vai ouvindo as regras, as normas morais, éticas, maneira de comportamento, maneira de se vestir, maneira de falar. E aí ela vai adotando para si normas. E de certa maneira, essa pessoa obedece a Deus. Mas essa obediência não é fruto do amor que essa pessoa tem por Deus. A obediência desta pessoa é muitas vezes assim: eu acho que se eu fizer o que Deus manda, Deus vai me abençoar. Eu acho que se eu me vestir desse jeito, eu acho que se eu falar certo tipo de vocabulário, eu acho que se eu me comportar da maneira A, B, C, D ou G, como resultado da minha obediência, Deus vai me dar coisas. Vai me dar um carro, vai me dar um emprego, vai me dar dinheiro, vai abençoar minha família, vai fazer as coisas que eu quero. A pergunta que eu faço é: isso é amor? Esse tipo de obediência vem do amor a Deus ou vem do amor próprio? O que você acha? Na verdade, esse tipo de obediência vem do amor próprio. Eu quero coisas. E porque eu quero coisas, eu manipulo Deus. Eu finjo que eu faço as coisas que Ele me pede para fazer, porque eu quero que Ele faça coisas para mim. Isso não é interesse? Você gosta de pessoas que se aproximam de você assim? Talvez a maioria aqui é pobre, né? Ninguém aproxima de pobre, né? Vai ganhar o quê, né?
Mas é interessante que uma vez eu estava conversando com um senhor rico que veio aqui na igreja. Cara rico, mas rico mesmo. O cara era um dos 10 caras mais ricos do Brasil. O cara é ricão mesmo. Eu fui lá visitar ele em Alphaville, lá na casa dele. O hall de entrada da casa dele dava o meu condomínio inteiro. E aí ele falou uma coisa para mim que me entristeceu. Ele falou assim: pastor, eu quero ser membro da igreja, mas eu quero só frequentar e ir embora. Eu não quero conviver com ninguém. Aí eu falei assim: mas por que isso, cara? Ele falou assim: pastor, porque eu já tive experiência nas outras igrejas, de quando eu estou frequentando as igrejas, assim que as pessoas percebem que eu sou rico, elas começam a se aproximar de mim. Porque querem ir lá na minha mansão, nadar na minha piscina. Aí já tem uns que se aproximam, fica amigo na primeira oportunidade, pede um faz-me rir emprestado. Sabe que eu vou convidar para ir num bom restaurante, de repente eu até pago. E aí se aproxima da pessoa, não por um sentimento sincero e verdadeiro pela pessoa, mas porque tem interesses nisso. Igual esses amor que a gente vê por aí, não é um velhão de 250 mil anos de idade, feio que dá dó. Aí vem uma menininha bonitinha, loirinha, novinha, de 18 anos de idade, e fala assim: ah, eu estou apaixonada, é o amor da minha vida. Ela não ama o cara, é evidente que ela não ama o cara. Todos nós olhamos para cenas assim e falamos assim: eu sei o que ela ama. É o dinheiro. Tem até, tá na moda agora, né, na televisão aí, na internet, no YouTube, aqueles vídeos de prank chama, né, Arit? Em inglês, né? Vídeo de pegadinha em inglês, que o cara chega, né, vestidão mó simplão assim, começa a trocar ideia com a mina: oi, tal, não sei o que, tal, que você queria tomar um sorvete comigo, achei você super legal, você não podia me dar meu telefone, a gente marcar alguma coisa junto. A mina olha pro cara e fala: ô, sai daqui, meu, tem nada a ver, não sei o que, e dá mó dispensa no cara, né? Aí daqui a pouco o cara liga no telefone, vem uma Ferrari, aí ele entra na Ferrari, ou num carrão, ou numa moto importada, cada um, eles fazem vídeo direto disso aí. Aí a menina chega e vem correndo: oh, e tal, meu compromisso foi desmarcado, será que a gente não pode agora andar eu vou com você no cinema, tomar sorvete, né? Deu um amor de repente pelo cara, né? Então é incrível como o ser humano, de maneira geral, tem uma capacidade de se aproximar das pessoas, buscando os seus interesses pessoais. E muitas vezes ele faz isso com Deus também. Então, ele obedece a Deus, não porque ele ame a Deus, mas porque ele quer receber coisas de Deus. E aí ele quer usar Deus como se fosse o rico, como se fosse o cara que tinha condição de fazer o que ele quer. E aí ele se aproxima de Deus assim. E Jesus está dizendo para os discípulos, falando: esse tipo de obediência não é o tipo de obediência que eu estou considerando aqui. A obediência que eu estou considerando aqui começa não com um interesse particular e pessoal. Começa não pela obediência, pela regra, por fazer o que é certo pelo que é certo, não. Começa por um interesse verdadeiro, sincero por Deus. Se você me ama. E quando a gente ama, essa palavra amor, ela tem uma conotação muito interessante na Bíblia. Porque ele está dizendo que amor, na verdade, é uma condição que leva a uma consequência. Condição, amar. Consequência, obedecer. A pergunta é: o que é amor? Nós já vimos isso aqui nos versículos anteriores. Porque nos versículos anteriores, Jesus dá uma ordem para os discípulos. Falando sobre isso, o Dietrich Bonhoeffer diz o seguinte: a fé só é real quando há obediência, nunca sem ela. E a fé só se torna fé no ato de obediência.
Mas eu acrescentaria o que o Bonhoeffer está dizendo e mudaria um pouco a palavra dele, no sentido de trocaria o que ele está chamando de obediência por amor. Então eu diria o seguinte: a fé só é real quando há amor sincero. E isso leva à obediência. Nunca sem ela, quer dizer, sem o amor. E a fé só se torna fé no ato de amar a Deus e, como consequência desse amor, obedecê-lo. Então eu usei a frase do Bonhoeffer, mudei um pouco, lá no céu ele me perdoa, né? Mas eu acho interessante essa ideia. Falando sobre isso, Carson diz o seguinte: o mero dever não gera obediência a Cristo, somente o amor por Ele pode fazer isso. Então você fala assim: eu fiz tudo o que Deus manda. Isso significa que você ama a Cristo? A resposta é não. Você lembra de um jovem rico que se aproximou de Jesus? Esse jovem rico disse para Jesus: Jesus, o que é preciso para alguém ser salvo? Herdar a vida eterna. E Jesus diz assim: obedecer os mandamentos. E aí o jovem diz: mas isso eu já faço. Eu obedeço todos os mandamentos. E Jesus, conhecendo o coração daquele jovem e sabendo o que ele amava e o motivo pelo qual ele obedecia os mandamentos, Jesus diz assim: então faz o seguinte, só te falta uma coisa para ser salvo. Não é obediência. Porque aquele jovem era obediente, mas não era salvo. Jesus disse para ele: vende todas as coisas que você tem. Pega toda a sua riqueza e distribui para os pobres. E depois me segue. E aí a palavra diz que aquele jovem foi embora triste. Porque o amor dele era ao dinheiro. Ele não amava a Deus, mas obedecia a Deus. E Jesus disse: você não vai para o céu. Porque se você obedece a Deus sem amar a Deus, esse não é o caminho. Primeiro você ama a Deus. E amor significa, se vocês me amam, significa seguir o exemplo de Cristo. Amar é um exemplo, o de Cristo. É aquele que ama, mesmo quando a vontade do objeto do seu amor é que ele morra. Pensa bem no relacionamento de Jesus com o Pai. O Pai determinou, pela sua soberania, que Jesus viria à terra. Humilhação. E ele veio. E ele amou o Pai. E o Pai determinou que aqui na terra ele não nasceria na família de Herodes, mas ele nasceria na família de Maria e José, um pobre carpinteiro da cidade de Nazaré. E ele amou a Deus por isso. E Deus determinou que a vida dele seria uma vida de pobreza e que ele passaria a vida inteira sem ter um teto para morar, sem ter boas roupas para vestir, e que ele viveria de mendigar o pão, de esmolas. E ele amou a Deus por isso. E Deus determinou que ele morreria. Seria rejeitado, traído, negado, espancado, cuspido e pregado numa cruz. Mas ele amou a Deus por isso. O que ele recebeu de Deus? Sofrimento, humilhação, angústia, espancamento, rejeição. Mas isso levou-o a reclamar de Deus, a mudar o seu relacionamento com Deus. Seria possível que Jesus não amasse o Pai? Mesmo que o Pai tenha o sujeitado e ele próprio tenha querido isso? E a resposta é: impossível que eles deixem de se amar. Porque o amor deles não está baseado no que um pode oferecer para o outro, no que um quer do outro, ou no que um faz para o outro.
O amor deles é incondicional. E é interessante que Jesus diz assim: amem-se, não mais como diz o Antigo Testamento, amem uns aos outros como diz lá na lei, não. Amem agora como eu vos amei. O que Jesus recebeu de você? O que você tem de bom para dar para Deus, para Ele te amar? O que você pode fazer durante a sua vida inteira e que você possa fazer por Deus e para Deus, que Ele sozinho não possa fazer por Ele mesmo? A resposta é nada. Então por que Deus nos ama? Porque Ele quis. E Ele está dizendo, é assim que nós devemos amar. Amar no amor do exemplo dEle. Amar no amor que Ele amou. Amar nas mesmas condições de amor e na mesma realidade de amor que a dele. Amai vós. E é interessante porque quando Jesus diz isso no capítulo anterior, ele diz isso num imperativo. É uma ordem. O texto que nós temos aí, João 13, 34 a 35, logo anterior ao 14 aí, diz assim, ó. Vira a página aí para trás, ó, João capítulo 13, versículo 34, diz assim: por isso agora eu lhes dou um novo mandamento: amem uns aos outros, assim como eu amei, vocês devem amar uns aos outros. Amar não tem a ver com sentimento. Amar não tem a ver com gostar. Deus não falou assim, olha, você convive com as pessoas aí na terra e você encontra no meio das pessoas aquelas que gostam da mesma música que você, aquelas que se vestem do mesmo jeito que você, aquelas que frequentam os mesmos lugares que você, que tem mais ou menos a mesma idade que você. Então você faz uma seleção aí, encontra no meio das pessoas algumas pessoas que você identifica e que você gosta, e essas você ame. Porque você encontrou nelas um monte de coisa que é bom para você. É isso que está dizendo aí no texto? Não. O texto está dizendo o seguinte, é uma ordem, não é um pedido, não tem a ver com sentimento, não tem a ver com gostar, não tem a ver com vestir, não tem a ver com estilo de vida, não tem a ver com cor de pele, com bairro onde mora, com o lugar onde cresceu, ou que tipo de criação que teve, para que time torce. Não tem a ver com nada disso. Tem a ver com o seguinte: se você quer agradar a Deus, e se você recebeu o amor de Deus, e Deus te amou sem considerar nada disso, do mesmo jeito, amem. Então amar é ordem, não é sentimento. Eu não tenho que sentir nada por alguém para amar essa pessoa. Porque se fosse dessa perspectiva, quando Deus olhou para a terra, e Romanos diz isso para a gente, que quando ele olhou para a terra, o que ele sentiu ao olhar para a terra foi ira, cólera e vontade de matar todo mundo. Deus olhou e falou, não tem um justo sequer. Não há quem busque a Deus. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Não tem ninguém nesse planeta que preste. Não tinha, não tem e não haverá. Todos se perderam. Conjuntamente. Separados de Deus. Inimigos do bem. Mortos nos seus delitos e pecados. Aí Deus olhou para esse monte de trapo de imundícia, para esse monte de pó, para esse monte de verme, para esse monte de podridão, para esse monte de gente imprestável, e Deus falou assim, agora eu vou fazer o seguinte, eles mereciam morrer, mas ao invés de morrerem eles, eu vou dar o meu filho para morrer no lugar deles. E o que eu queria fazer com eles, matar, bater, espancar, a maldade, a vingança, a punição que eu queria dar para eles,
eu vou dar no meu próprio filho. Esse é o amor de Deus. Esse é o amor de Deus. A Bíblia diz que nós conhecemos o amor pelo fato de Jesus Cristo ter morrido pelos nossos pecados. E aí a Bíblia está dizendo, este mesmo amor você tem que ter por Deus, e este mesmo amor você tem que dar ao próximo. Porque foi este amor que você recebeu de Deus. E você tem uma dívida para com Deus e para com o próximo. A Bíblia diz, a ninguém fiquei devendo coisa alguma, senão o amor. Jesus diz para a gente, amem, é ordem. Amar é uma ordem, amar também é uma ação. Porque aí o resultado é, você ama a Deus? Amo. Mas é um amor incondicional? Se Deus tirar o seu filho, você vai continuar amando? Se Deus tirar a sua casa, você vai continuar amando? Se Deus fizer com você o que fez com Jó, num dia tirou todos os bens, no outro dia tirou todos os filhos, no outro dia tirou a saúde, os amigos e tudo que ele tinha de possibilidade de recuperar a sua vida, você continuaria amando a Deus? E se Deus não te desse nada mais na sua vida, a não ser na salvação que você já recebeu, você continuaria amando a Deus? Se hoje você saísse daqui, passasse mal, resolvesse um diagnóstico lá no médico dizendo que você tem mais 3 dias de vida e que você vai morrer, você continuaria amando a Deus? Você ama a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com todas as suas forças, você ama a Deus. E a Bíblia está dizendo o seguinte, se for verdade que você ama a Deus, vai dar para ver na sua vida. De que maneira? Se você obedece a Deus. O nosso amor para com Deus é comprovado na nossa obediência a Ele. Eu posso ver o tamanho do seu amor para com Deus, convivendo com você. Eu posso ver o quanto você ama a Deus, sentando do seu lado, quando você vai fazer a sua declaração de imposto de renda. Você vai colocar ali a verdade, ou você vai meter umas notas frias no meio? Você vai obedecer à lei e pagar os impostos como Jesus mandou? Se eu conviver com você, eu vou ver em você alguém que serve uns aos outros. Eu vou dar um exemplo de servir uns aos outros que a gente passou ontem. Ontem a gente foi com um grupo de casais no shopping. E aí lá no Shopping Park Barueri tem aquelas mesas grandes, de 8 lugares. E aí a gente sentou numa mesa. Só que a gente era um grupo de 25 pessoas mais ou menos. 20, né? 14? Por aí. Depois chegou a mais, por aí, 16. Aí sentamos na mesa, mas não cabia todo mundo. A mesa cabe 8, nós éramos 16. Como é que vai caber aquela galera toda? A mesa de lá estava ocupada. A daqui do lado estava ocupada, mas a outra dali estava desocupada. Mas a gente queria juntar as mesas. E na mesa daqui do lado tinha uma família sentada. Eles não tinham pego a comida deles, estavam sentados decidindo o que eles iam comer. Cheguei para o rapaz e falei assim, oi, tudo bem, boa noite. Nós estamos num grupo de 16, você se importaria em trocar a mesa com a gente? Você senta com a sua família nessa, para a gente pegar essas duas que estão do lado e juntar? Na verdade, se você tem uma atitude de servo, e você vê um grupo numa mesa grande, você até chega e fala,
vendo que vocês estão num grupo maior, vamos trocar, a gente pega essa mesa menor, nós somos só 6, vocês sentam aqui e juntam as 2. Sabe o que o cara falou para mim? Não, vou trocar não. Sabe por quê? Porque na cabeça dele está assim, eu sentei aqui primeiro, a mesa é minha, eu estou me lixando para você. Isso é problema seu, não tem nada a ver com seus problemas. Cuide de sua própria vida. E muitos de nós vivem assim. Completamente despreocupados com os outros. Às vezes dentro da própria comunidade de fé. Às vezes dentro da própria igreja. Tem muitas pessoas que elas vêm na igreja, elas entram na igreja quando o culto já começou, e elas saem da igreja antes do culto acabar. E não é porque assim, eu vou perder o ônibus, ou estou atrasado, ou está chovendo, ou não. É porque assim, eu não quero ninguém se metendo na minha vida e não quero me meter na vida de ninguém. Cada um cuide da sua própria vida e dos seus próprios interesses. Se você é uma pessoa assim, você não pode dizer que você ama a Deus. Porque você não está obedecendo o que Ele mandou, que é servir ao próximo. Se eu for conviver com você, eu vou ver em você um servo de Deus. Alguém que está lavando os pés sujos de gente que não merece. E quando eu estou falando pé sujo de gente que não merece, não estou falando literalmente. Eu estou falando a quem você está servindo. A quem você está dedicando o seu tempo, seu dinheiro, sua energia para fazer bem para. Sem contar sua esposa e seus filhos. Conta também. Porque muitas vezes o pessoal não faz nem para a esposa e para os filhos. Tem muito marido que a mulher trabalha fora o dia inteiro, ele trabalha fora o dia inteiro, e quando eles chegam em casa à noite, o cara senta no sofá e vai ver televisão, enquanto ela sozinha tem que lavar roupa, lavar banheiro, limpar uniforme de criança, dar banho, fazer tarefa escolar, tudo sozinha. E ele não se voluntaria para nada, ele não se oferece para nada, ele não participa de nada. Não tem uma atitude de servo. Não tem uma atitude de, olha, eu estou aqui, posso ajudar em alguma coisa? Posso fazer alguma coisa para o seu bem? Sabe essas coisas até meio tontas que escoteiro faz? Ajudar o cego a cruzar a rua, dar comida para alguém que está precisando, se atentar para as pessoas e para os seus problemas e para as suas necessidades. Ordens de Jesus, que estão implícitas nessa ordem, obedeçam. Se vocês amam, obedeçam. Amem aos outros. Isso significa uma percepção de vida completamente diferente. Tem muita gente que entra na igreja no domingo e canta, Deus, eu te amo. E que fala na boca, Deus, eu te amo. Só que Jesus está dizendo, se você fala que ama a Deus, mas nas suas atitudes de vida, não é possível ver práticas de obediência a Deus, isso é mentira, você não ama. Quem ama, obedece. Quem ama, faz o que Jesus mandou fazer. Obedece, pratica, põe em ação. Amor não é algo que se diz, amor é algo que se faz. E Jesus deixou isso claro, saindo do seu trono de glória, vindo para essa terra, vivendo na pobreza aqui, morrendo a morte da cruz. Foi prático tudo o que ele fez. Foi visível tudo o que ele fez. A terra, o tempo dele na terra, todo o tempo foi servir pessoas. Ele nunca buscou interesses pessoais, a não ser a glória do Pai, a vontade do Pai, o louvor do Pai, o nome do Pai. Falando sobre isso, a W. Tozer diz assim: se nós cooperamos com Ele em amor obediente,
ele se manifesta a nós. E essa manifestação será a diferença entre a vida cristã nominal e a vida radiante, com a luz em sua face. Nós vivemos muito nos nossos dias o que nós chamamos de cristianismo nominal. Eu amo a Deus, mas eu traio a minha esposa. Mentira, não amo a Deus. Eu amo a Deus, mas eu não inculco a palavra de Deus nos meus filhos. Mentira, não amo a Deus. Eu amo a Deus, mas o meu dinheiro é só para mim, para comprar celular, carro, casa, não sei o que, eu não ajudo ninguém. Mentira, você não ama a Deus. Você só fala, é da boca para fora, é nominal. Amor de verdade a Deus se vê na obediência a Deus. E quando a gente convive com as pessoas, a gente pode saber, e ele não precisa nem falar, quem de fato ama a Deus. A gente vê. Sabe como que a gente vê? Toda vez que eu me relaciono com essa pessoa, ou na maioria das vezes, para ser mais honesto, a minha sensação é, rapaz, parece que eu estou convivendo com Jesus. Parece que eu estou convivendo com Jesus. Isso é o amor a Deus. É quando a gente é cristão. Pensando nisso, se vocês amam a Deus, obedecem, isso significa seguir as suas ordens, os seus ensinos e as suas palavras. Essas palavras estão repetidas no texto nas 3 vezes. Obedeçam às minhas ordens, obedeçam às coisas que eu ensinei, obedeçam às minhas palavras. É interessante que a palavra que ele usa para palavra aí, que no grego é logos, que é a mesma palavrinha que está lá em João capítulo 1, dizendo o logos se fez carne. E ele está dizendo, aquele que era só uma palavra, tomou uma ação de amor e se tornou uma palavra vivente. O verbo, criador de todo o universo. E ele está dizendo, eu e você devemos ser assim. Atender essas palavras, vivendo pela palavra de Deus. Esse amor obediente, ele é intenso, porque quando a gente para pensar, e essa primeira parte do texto, ela é bem difícil. A gente fala assim, eu não consigo fazer isso. É muito difícil. Você concorda comigo? Amar a Deus é algo muito difícil. É algo que vai além das minhas capacidades. Eu não tenho condição de amar a Deus. Quando eu olho para a minha vida e eu olho para as minhas práticas, eu falo, eu não obedeço tanto que eu deveria. E isso é prova de que o amor que eu tenho por Deus é um amor incompetente. É um amor que está sempre falhando. E é por isso que Jesus vem dizer o seguinte, sabendo que o amor obediente que eu peço de vocês, vocês não têm competência sozinhos de fazer, é que eu dei para vocês o poder do Espírito Santo. E ele diz para esses discípulos, olha, eu vou, mas eu vou trazer para vocês alguém. Eu não vou deixar vocês sozinhos, não vou deixar vocês órfãos, não vou deixar vocês na sua incapacidade de amar e obedecer. Eu vou dar para vocês poder. E esse poder, que é o poder do Espírito de Deus, dará a condição de vocês obedecerem todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então vocês serão capazes de serem minhas testemunhas, quer dizer, de comprovarem que Deus age em vocês em todos os lugares que vocês forem. Então amar e obedecer a Deus não está baseado na nossa capacidade, mas está baseado no poder do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Nós não podemos, mas o Espírito de Deus pode. E se você tem o Espírito de Deus, você pode amar a Deus e você pode fazer as coisas que Deus te mandou fazer. O amor, a palavra que ele usa aí, parakletos,
o amor paracletos, o amor que vem do conselheiro. É uma palavra muito interessante, ela é usada no grego para um montão de coisa. Por exemplo, ela é usada para expressar aquele que é o intercessor público por um criminoso. Nós traduzimos isso na nossa língua pelo advogado. Tanto algumas Bíblias têm aí, ele é o nosso advogado, Jesus é advogado. Essa mesma palavra, o paracletos. É aquela pessoa que vai interceder por alguém, que vai diante de uma autoridade e intercede em nome de uma pessoa. Aí, trazendo junto com isso esse sentido, traz essa palavra do socorredor. Quer dizer, alguém incapaz, que não tem condição de defender a si mesmo, precisa de alguém que venha, interceda por ela e a socorra na sua condição de incapacidade. Ao mesmo tempo, puxar uma outra ideia, que é a ideia de um auxiliador, que é aquele que vai ajudar você não só a se livrar da sua incapacidade ou aonde a sua incapacidade te levou, mas é alguém que vai pegar você e junto com você, do seu lado, vai caminhar com você, te ajudando a não mais continuar na situação incapacitadora que você estava, mas vai te ajudar a viver uma nova condição. Junto com essa ideia, ele traz outra ideia. É alguém que não só arrasta você daquela condição, mas vai te dando ensinamentos, força, comida, alimento e condições para você se fortalecer, ganhar capacidade. Junto com essa ideia, ele traz a ideia de alguém que vai, ao mesmo tempo, te dando consolo e dizendo para você, você consegue, não desiste não. Olha, eu estou aqui do teu lado, vamos junto, não para não, vamos lá, eu estou aqui com você. Caminha aí, olha, tá vendo? Eu estou te dando isso, te dando aquilo, eu estou protegendo você, vamos lá. Mas junto com essa ideia, ele encoraja. Vai cara, não desiste não, não para, vamos lá, aquela coisa de sargento do exército, exortação. Vamos rapaz, levanta daí, toma um rumo nessa vida. Tá dando aquela bronca, mas ele quer que você comece a andar. Essa palavra paracletos diz o seguinte, olha, quando Jesus morreu, foi embora, Deus deu o Espírito Santo. E é isso que o Espírito Santo faz comigo e com você, para que nós tenhamos condição de amar a Deus e de fazer o que Deus mandou. Agora, se você frequenta a igreja e você não sente isso na sua vida, talvez você não seja um salvo. Se você não sente-se motivado a amar a Deus, se não tem uma vozinha que está o tempo todo aí dentro, te empurrando, te movendo, te encorajando, te auxiliando, intercedendo, e se você não tem isso dentro de você, começa a fazer uma oração diferente. Começa a fazer uma oração, Deus me salva. Porque se você não sente isso aí, em você, você não tem a presença do Espírito de Deus. E sem a presença do Espírito de Deus, você não tem a salvação, não tem a fé, não tem amor e não tem como você obedecer a Deus. Só a presença do Espírito de Deus pode fazer isso por você. Sozinho você não consegue. Por isso que para muitas pessoas é desmotivador ouvir mensagens como essa. Porque ela ouve mensagens como essa, vê o tamanho do desafio que é ter fé, amar a Deus e obedecer, e fala, eu não consigo, e desiste da fé e vai embora. Mas o crente não. O crente, ele ouve uma mensagem como essa e ele consegue, porque o Espírito Santo está dentro dele, dizendo, vamos lá, o pastor está falando, mas você consegue. Vamos lá, cara, Jesus já morreu por você, o preço está pago. Levanta a tua cabeça, pede perdão do teu pecado, muda a tua vida, pede ajuda, chama o seu irmão do lado, confessa o pecado. Olha, ora mais, lê mais a Bíblia, vamos lá. Tem alguém o tempo todo
Oh, não abaixa a sua cabeça não fica cheio de culpa não, o sangue já foi derramado. Ele consola você, Ele conforta você, Ele empurra você, não tem nada que te pare, nada que te desmotive. É como Paulo diz, olha, nós somos espancados, isso nos encoraja. Nós somos traídos, isso nos encoraja. Nosso barco naufraga, isso nos encoraja. E quanto mais tragédia, quanto mais coisa acontece em volta da gente, mais a gente segue em frente, porque o Espírito de Deus nos impulsiona, nos guia, nos dirige, nos leva a continuar amando a Deus e continuar buscando a obediência a Deus com todas as nossas forças. E aí então, isso significa, uma coisa interessante que o texto diz é, o mundo. E quando a Bíblia fala o mundo, ele está falando de todo aquele grupo de pessoas que não tem a Jesus Cristo como Salvador. Existem dois tipos de pessoas, os salvos e o mundo. E aí ele diz, o mundo, ele não consegue. O mundo ele não vê, o mundo ele não entende. Jesus diz aí no texto, aqueles que são do mundo não conseguem amar a Deus, porque eles não conseguem ver o Espírito de Deus, e eles não conseguem entender a voz do Espírito de Deus, a ação do Espírito de Deus. Eles não conseguem. É uma tentativa frustrante se relacionar com Deus sem o poder do Espírito de Deus. Não dá, não tem como. Esse amor obediente tem muitas vantagens, e o texto apresenta uma série delas. Daria para pregar o resto do ano só nessa série de coisas. Mas eu quero alistá-las. Eu amo a Deus, eu obedeço a Deus. O que eu recebo? É interessante que no texto que nós vimos anterior, lá do capítulo 13, o final e o começo do capítulo 14, ele diz o seguinte: todas as coisas que eu prometi para vocês não são aqui. Eu não estou falando para vocês olharem para essa terra, eu estou falando para vocês olharem para o céu. A recompensa de vocês não está aqui, a recompensa de vocês está lá. E aqui Jesus diz o seguinte: quem ama a Deus e obedece a Deus, tem a certeza de como as coisas serão no fim dos tempos. Jesus vai dizer, aqueles que me amam estão com seu futuro garantido, porque o Espírito de vocês, ele habita em vós e ele estará permanentemente em vós. Eu não tenho medo de perder a minha salvação. Não tenho medo. Não há nada que eu possa fazer para que eu aumente o amor de Deus por mim, e não há nada que eu possa fazer para que eu diminua o amor de Deus por mim. Essa presença constante do Espírito é a garantia, é o penhor da nossa herança, de que nós somos salvos. Ele diz, o Espírito habita em vós, e ele estará em vós, continuamente, atemporalmente. Todo o tempo ele vos acompanhará. Nunca ele vos deixará. Jamais. Nós temos o salvo, ele tem o Espírito de Deus. Ele pode até entristecer o Espírito, diminuir a ação do Espírito nele, mas o Espírito nunca sairá dele, como saiu de Saul no Antigo Testamento. Também ele diz que aquele que vive no poder do Espírito de Deus, em amor e obediência, terá uma revelação plena, completa do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele diz, aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu me revelarei plenamente, completamente, sem restrições a ele. E talvez esse seja o seu problema, talvez você já sendo salvo, e você diz assim, eu não sinto a presença de Deus na minha vida. E a resposta é, você não sente porque você não ama e não obedece. Porque se você amar a Deus e se você começar a obedecer a Deus, Deus vai se manifestar e se revelar
plenamente na sua vida. É uma garantia desse texto. O texto também nos diz, além da segurança da vida eterna, unidade com Deus. Ele diz: se vocês me amam e me obedecem, eu estou em vós e vós em mim. E vós no Pai, e o Pai em vós, e o Espírito em vós, e vós no Espírito, e a presença de Deus. Vocês são um com Deus. O apóstolo Paulo começa inclusive a dizer, lá no Novo Testamento, dizendo: aqueles que conheceram a salvação, eles têm a mente de Cristo. Os pensamentos de Cristo. As ideias de Cristo. Eles estão tão junto com Deus, que quando eles falam, quando eles pensam, quando eles agem, é como se eu estivesse olhando a própria ação de Cristo. Ele vai dizer também que Deus habitará em nós. A presença do próprio Deus na nossa vida, todos os dias. Então esse amor obediente gera habitação e permanência de Deus. Da presença do Espírito Santo de Deus em nós. Queridos, quando a gente olha esse texto, é um texto que para explicar é fácil. Não tem nada muito secreto nesse texto. O que você tem, e eu tenho, e nós temos que entender é a medida da nossa obediência. E eu vou terminar com essa frase. É a comprovação do quanto nós amamos a Deus. Se eu for conviver com você, no seu dia a dia, eu posso dizer o quanto você ama a Deus, pela forma como você vive, obedecendo às coisas que Jesus ensinou. Mas não é assim que a gente costuma medir, né? A gente costuma medir o nosso amor a Deus assim. Eu vejo uma pessoa aqui na igreja, na hora do louvor, aí eu vejo essa pessoa chorando, levantando as mãos e cantando lindamente. E eu falo assim: essa pessoa ama a Deus. Na verdade, pode ser que essa pessoa do prédio inteiro seja a que menos ame a Deus. Pode ser que na hora do louvor tenha um irmãozinho sentado lá no fundo, de braço cruzado, e ele ame mais a Deus do que o cara que está pulando, dando cambalhota, cantando, chorando e falando: eu amo, eu amo, eu amo, eu amo. Isso é um grande desafio para nós. E essa é a prova de que o Espírito de Deus está em nós. A obediência que você tem a Deus. Eu queria que você fechasse seus olhos e que você tivesse um tempo com Deus. E que você pudesse dizer para Ele: Senhor, me empodera do Teu Espírito. Age poderosamente com Teu Espírito na minha vida. Quebra meu coração. Arranca de mim a preguiça. Arranca de mim a maldade, arranca de mim o egoísmo, arranca de mim uma vida priorizada em mim. E me ajuda, Deus, a servir pessoas, a lavar pés sujos, a amar mesmo aquelas pessoas que eu não gosto delas, mesmo aquelas pessoas que fazem coisas que me ofendem, que me machucam, que me maltratam. Me ajuda, Deus, a amar os meus inimigos. Me ajuda, Deus, a ter uma vida diferente no meu lar. Talvez você seja cristão, mas nunca falou de Jesus para ninguém, não tem nenhum fruto do teu evangelismo, que é uma das ordens de Jesus. E talvez você precise dizer para Deus: Deus, arranca de mim a timidez, a vergonha de falar do Evangelho, o medo das pessoas não crerem, o medo de não saber o que falar. Abre a minha boca, Senhor.
Traz pessoas até mim para que eu possa pregar o Evangelho, para que eu possa pregar o Evangelho, para que eu possa falar de Cristo, para que eu possa tratar a vida dessas pessoas. Talvez você tenha até práticas e atitudes cristãs, mas um comportamento interesseiro, de um coração vazio de Deus, que só obedece a Deus com medo do castigo de Deus ou para receber alguma coisa dele. E se for esse o seu caso, qualquer um destes, peça perdão, clame a Deus por misericórdia, por transformação. Se você é um crente, você está ouvindo aí agora a voz do Espírito Santo falando com você. O Consolador que habita em você está falando com você agora. Ele está dizendo para você agora as coisas que você precisa mudar. As coisas que Deus já tem tocado o teu coração. Agora, se você está aqui essa noite e você não é um salvo, você não tem a Cristo, clame por salvação. Se você não sente a presença do Espírito Santo na sua vida, clame por salvação. Se você não se sente motivado a obedecer a Deus, a fazer as coisas que Jesus mandou, se você não tem prazer na palavra do Senhor, nas coisas do Senhor, clame por salvação. Peça a Deus, Deus me salva. Deus envia o teu Espírito, Deus me dá a fé, Deus me dá o amor, Deus transforma as minhas atitudes, me faz te obedecer. Peça a Deus que Ele é misericordioso para salvar. Senhor, nós estamos aqui reunidos no teu nome. A tua palavra foi pregada. E eu sei que o seu Espírito se faz presente aqui, falando e ministrando aos corações dos salvos e daqueles que estão a caminho de ser. Fala em cada coração, ó Deus. Ministra, Senhor. Traz à tona, Senhor, todos os pecados, todas as coisas erradas, todas as atitudes diárias, cotidianas, que provam que nós não estamos te amando. Nos faz ver claramente essas coisas, porque quem não vê e quem não entende é porque não tem o Espírito de Deus. Salva pessoas aqui essa noite, Senhor. Toca corações, Senhor. Talvez existam pessoas aqui que frequentam igrejas há anos, mas ainda não são salvas, Senhor. Age nessas vidas, Senhor. Talvez existam pessoas aqui que estão entrando numa igreja pela primeira vez, Pai. Faz com que essas pessoas conheçam ao Senhor Jesus como único Senhor e Salvador, ó Pai. Usa a tua palavra, Senhor, que foi exposta, com o poder do teu Espírito, para o louvor da tua glória, Senhor. Nós vamos participar agora da ceia, onde nós nos lembramos do amor do Senhor por nós. O quanto o Senhor nos amou. Nos ajuda, Senhor, a amarmos na mesma proporção. E amarmos com o mesmo amor, com as mesmas obras. Nós vamos participar de um suco de uva e de um pão que nos lembra um sacrifício, uma morte, uma carne rasgada, uma vida entregue, toda ela, pelos outros, para servir e amar. Que ao participarmos desse pão e desse suco, Senhor, nós mesmos estejamos olhando para os nossos corações para servir e amar, para dar as nossas próprias vidas. Faz isso, Senhor, porque nós somos incapazes e incompetentes sozinhos, Senhor.
Faz isso, Pai. É o que eu peço ao Senhor e eu oro no nome do Senhor Jesus. Amém?